A paz do Senhor, Jesus. Estamos aqui para gravar mais uma aula. Eu sou o presbítero Custódio, professor da EBD, da classe dos adolescentes e juvenis. Estamos aqui para iniciar um novo trimestre, né? Trimestre de 2020, que traz a lição aqui dos adolescentes do primeiro trimestre, que é Jesus Cristo, o melhor modelo. Essa revista ela vai ser bem interessante, porque a gente percebe que hoje os nossos adolescentes eles estão perdendo um pouco a referência, né? E a gente vai ter um trimestre inteiro aí para trazer à tona aí a imagem de Cristo como um modelo a ser seguido nos dias de hoje. Por isso, professor, eu conto com você, conto com a sua dedicação, conto com o seu empenho, para que esse trimestre venha fazer diferença na vida dos nossos adolescentes. E nós temos aqui vários tópicos, né? O tópico 1 vai falar sobre a imagem do Deus vivo, que é o que nós vamos falar hoje. O tópico 2 fala uma pessoa especial. O tópico 3, o filho amado e obediente. O tópico 4, o amigo leal. O tópico 5 vai falar sobre a unidade na diferença. O tópico 6 vai falar sobre mestre e discipulador. O tópico 7, o semeador da palavra. O tópico 8, a resistência contra a tentação. O tópico 9, influenciando a sociedade. O tópico 10, ética cristã. O tópico 11, né, que vai ser a lição 11. Eu estou falando tópico, mas quando eu falo tópico eu quero dizer lição. A lição 11 vai falar sobre o perdão. A 12, sobre a vida de oração. E a 13, a vida feliz. Então, meus queridos, a gente pode ver então que é um trimestre recheado aí de boas lições para a gente poder aí dividir com os nossos adolescentes esse conhecimento tão precioso que é acerca da vida do nosso mestre, do nosso Pai, do nosso irmão Jesus Cristo. Então, o texto bíblico de hoje, né, a lição que nós vamos falar sobre hoje, que é a lição 1, né, do primeiro trimestre de 2020, é a imagem do Deus invisível, né? O texto bíblico é João 1, do 1 ao 14, eu não vou ler, depois você lê em classe, ok? E o destaque fica lá em Colossenses 1, 15 e 2, 9. Esse eu vou ler com vocês. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. É muito interessante também, eu sempre falo isso nas lições, é você passar para os adolescentes a questão da leitura devocional. Cria um grupo de WhatsApp e passa, divide com eles aqui, segunda-feira, João 1, Lucas 1,35, divide com eles esses versículos para que eles possam ter um devocional. E também ter, assim, faz um desafio para eles começarem a ter mais intimidade com a palavra de Deus, ter mais intimidade com a leitura bíblica, né? E na quarta-feira, João 14, na quinta-feira, Marcos 14, 61, 62, na sexta, Marcos 6,3, no sábado, Lucas 10, 21, e no domingo até você pode fazer junto com eles na sala de aula, João 11, 35. A lição ela vem nos dar assim, uma ideia, né, de como que é o Deus invisível, né, e visível, né? Deus invisível na questão espiritual, né? Jesus Cristo na questão espiritual e Jesus Cristo na questão carnal, né? O objetivo é explicar que o único caminho pelo qual podemos ser salvos é através de Jesus. Ensinar para eles que Jesus possui atributos que evidenciam a sua divindade. Mostrar todas as características que evidenciam a humanidade de Jesus. No material didático, nós podemos usar cartolina, caneta e hidrocor, né? E aqui, no Quebrando a Rotina, ele dá a ideia da gente fazer o trimestre, né, com o aprendizado da palavra de Deus. No trimestre nós vamos estudar sobre Jesus, nosso modelo. Para começar, você pode elaborar um cartaz que apresenta duas colunas. A primeira coluna refere-se às características de Jesus, que evidenciam a sua plena divindade e identificação com o Pai, e a segunda refere-se aos seus aspectos humanos de Jesus. Mesmo sendo Deus, ele era plenamente homem, sujeito às nossas mesmas limitações. Então você já viu que a lição ela vai falar sobre Jesus espiritual e sobre Jesus carnal. Não carnal no sentido de ter sido carnal, mas carne e osso, que eu digo, encarnou numa pessoa para poder passar por aquilo que nós passamos, para poder mostrar que é possível vencer o pecado. Mesmo com toda a sua divindade, mesmo operando sinais, prodígios e maravilhas, Jesus sentia todas as tentações como nós sentimos hoje. E ele veio ao mundo para nos mostrar que é capaz de vencer. E ele até diz no versículo, né, no mundo que nós teríamos aflições,
mas para que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo como um homem, em carne e osso. Então nós também somos capazes de vencer. E lembrar também os adolescentes, durante a aula, durante a sua explanação, que depois que você tiver feito um paralelo, depois que você tiver mostrado, né, a trajetória de Jesus como Deus Pai, depois que tiver mostrado para ele como Deus Filho, ali como encarnado, como Deus, o Deus Homem, né, o Filho do Homem, como ele mesmo se intitula, mostrar que Jesus sofreu bastante. Ele cresceu, ele foi criança, ele foi nenenzinho, ele passou pela adolescência, né? Ele teve uma profissão, ele foi carpinteiro. Isso tudo está contido na lição para você passar para os adolescentes, passar para o seu adolescente em sala de aula, toda essa constituição da vida humana de Jesus. Aqui no primeiro tópico, né, que a gente vai ver, eu estava falando sobre quebrando a rotina, né? Então, de fazer ali a cartolina. Eu tenho uma outra dinâmica para passar para vocês, porque a lição ela vai falar sobre características, né? Sobre ser Jesus o meu melhor modelo, né? Sobre a imagem e semelhança. E como é a primeira aula, você poderia também, eu sugiro que você faça dinâmicas com relação à imagem, à semelhança. Por exemplo, assim, ó, se você tiver disponibilidade, se você tiver um fácil acesso, de pedir para que os adolescentes tragam fotos dele com os pais, com os irmãos, entende? Para que eles possam visualizar ali a semelhança, as características que ele tem de ser parecido com o pai, com a mãe, com os seus irmãos, e também, dentro dessa dinâmica, você colocar para ele que, mesmo tendo as características, ele é um ser individual e que ele é provido de escolhas, né? Ele tem como referência o pai e a mãe, mas ele tem as escolhas dele, ele vai escolher obedecer, ele vai escolher ser a pessoa correta e vai fazer essa analogia mediante esse quadro de fotos, né? E vai mostrar para eles como o filho é semelhante ao pai. E também você vai mostrar que como o Filho Jesus é semelhante ao Pai, aquele que está no céu, que é Deus. Eles são uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito. Você é sabedor disso, né, professor? Então vamos lá. Aqui no Estudando a Bíblia, ele vem falar para a gente assim, a aula de hoje apresentará aspectos da divindade da humanidade de Jesus Cristo. É de suma importância que seus alunos conheçam a dupla natureza de Cristo, a fim de que vejam como modelo a ser seguido. Como eu falei antes, Jesus antes era relatado lá em Gênesis como antes, né, de construir, antes de ordenar que o mundo fosse feito, né, Deus fala lá que pairava sobre a terra, né, nós pairávamos sobre a terra. Ali ele já está se referenciando à Trindade, Pai, Filho e Espírito, né? Então ali Jesus já configurava junto com Deus. Veio o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Vieram sem pecados porque eles vieram sem nenhuma natureza, eles vieram puros, foram colocados no jardim do Éden ali, foram colocados para reinar, mas veio a serpente e enganou-os. E o que eles fizeram? Eles pecaram, foram destituídos, né, da presença de Deus, da graça não, mas foram destituídos ali tudo aquilo que Deus tinha reservado para a vida deles. Correto? Então, mostrando esse paralelo, que Jesus antes era Espírito e que os atributos que ele tinha como Espírito ao lado de Deus. E após a queda do homem, após ali ter sido feito o dilúvio, após ter sido recriada a humanidade, após todos os aspectos, o povo ter passado pelo deserto, tudo que aconteceu com a humanidade, Deus mandou o seu Filho. Então, ele pegou Jesus, se materializou, ali o anjo Gabriel apareceu para Maria, falou para ela que ela iria ser mãe de Jesus, ela ia ser concebida através pelo Espírito Santo, Jesus nasceu em carne e osso. Então, aqui a gente pode ver que como é difícil hoje você falar sobre esses dois temas com os adolescentes, mas se prepare antes, busque informações, converse com o pastor, converse com um professor, se tiver um professor a nível de teologia no seu campo, ou se tiver um professor ligado, que tenha um pouco mais de conhecimento que você, busque embasamento para que você possa levar um conhecimento a mais para o teu adolescente. Para que não seja uma aula somente de leitura da palavra, que não seja uma aula somente de leitura da revista, para que não seja uma coisa assim, aproveite esse tempo para você trazer curiosidades acerca do que aconteceu com Jesus, de como Jesus foi concebido, de como Jesus sofreu como homem, tá? Aqui,
Ele fala também que tudo é novidade e parece bem legal. Então fala sobre modelo, né? Por que não aderir os modelos de comportamento? Afinal de contas, os demais adolescentes usam ou se vestem assim. Por esta razão, é importante que seus alunos conheçam a pessoa de Jesus e tenham intimidade com ele. Explique que eles poderão encontrar em Cristo uma maneira de viver mais saudável e alegre, sem copiar o comportamento mundano. Então, através dessa explanação, você vai mostrar que o melhor a ser seguido é Jesus. O Evangelho de João anuncia que no começo aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. João 1:2. A palavra é a fonte da vida que trouxe luz para os homens. Jesus é a palavra e a todos que creem nele e o recebem é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, a presente lição nos mostra o Deus que se tornou ser humano e o ser humano que é Deus, Jesus Cristo. Importante frisar para eles que todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o recebem, né? Jesus é a palavra e todos que nele creem o recebem. Se você não confessar, se você não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você não é digno dele, você não recebeu ele. Deixa isso bem claro para os seus adolescentes através dessa lição. Aproveite esse tempo para você informar para eles a importância. E, assim, me veio na cabeça agora, né, que, assim, como, assim, Jesus, né, veio, Jesus antes era espírito, né, Jesus veio como carne, morreu, ressuscitou, né, e aí a gente fala da Trindade, Deus, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né, e a gente às vezes, né, eu costumo, quando eu dou aula referente ao Espírito Santo, referente a Deus, que eu quero provar, assim, a existência, né, eu sempre brinco com o vento, né, eu sempre falo para os adolescentes assim, vocês entendem que Jesus existe, que você consegue sentir Jesus, consegue sentir Deus, e eles assim, mesmo vocês não enxergando, e muitos falam, levantam, mas a gente nunca viu, a gente não enxerga, aí eu falo assim, ó, coloca o braço assim, sopra, vocês estão vendo o vento que está saindo de dentro dos seus pulmões? Ele não, mas vocês estão sentindo, né? Sim, assim também é Deus, você não vê ele se materializando, você não vê ele assim fisicamente, mas você consegue sentir ele. Quando você abre o coração, né, quando adolescente ou quando você abrimos o coração, nós conseguimos sentir Deus. O Filho de Deus se fez carne. Então, quando Adão e Eva pecaram, já falei isso para vocês, né, Jesus Cristo, descendente dos nossos primeiros pais, viria ao mundo para aniquilar o pecado e trazer redenção aos homens. Aqui fala lá sobre quando Eva pecou, né? E que Deus fala, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça e você pisará o calcanhar, picará da descendência dela. Então Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. E ele veio o quê? Ele veio da descendência do ser humano, ele veio da descendência de uma mulher, de Maria. Então Jesus veio como carne para pisar na cabeça da serpente. Assim o Filho de Deus se fez homem. O anjo Gabriel apareceu a Maria, eu já falei isso com vocês antes, eu vou mais adiante. Tá? A palavra se tornou um ser humano e morou em nós, cheia de amor e de verdade. Nosso Senhor se fez semelhante aos homens. Os seres humanos não tinham condições por si mesmos de se reconciliarem com Deus. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, este caminho começou a se abrir para a tão grande reconciliação entre Deus e a humanidade. Então, a humanidade foi criada, eles se perderam ao longo da caminhada deles, e Jesus veio para quê? Para trazer eles para o centro da vontade, que é o centro da vontade de Deus, para poder reconciliar o homem ao Pai. Então Jesus veio e refez, foi ensinando tudo. Ele não mudou a palavra, ele não mudou os mandamentos, não, ele só... O que ele fez? Ele aperfeiçoou, ele mudou a forma, ele andou no meio do povo, ele fez milagres, ele fez sinais, fez prodígios, para que o povo entendesse quem que era Deus e qual que era a verdadeira importância de se render a Deus. Ok? Aqui no Auxílio Teológico tem o verbo que fala sobre o que eu falei agora, mediante o título de cristão, João apresenta como palavra de Deus personificada e declara que nos últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. Então que Deus usou o seu Filho para poder falar com a gente. Isso lá está em Hebreus 1:1, Colossenses 1:30, Efésios 3:10-11 e Colossenses 2:2-3. Ok? Aqui mais adiante no tópico 2 vai falar Jesus, o homem de Deus. São muitos os relatos do Novo Testamento que confirmam a divindade de Jesus. Quando o Senhor nasceu, os anjos declaravam que ele era o Cristo. Lucas 2,
11. Na ocasião em que a mulher samaritana foi buscar água no poço da herdade de Jacó, Jesus mencionou que era o Messias. Então, ele mesmo se titulava como Filho do Homem, né? Ele se titulava como Messias, só que ele não usava essa divindade dele para recursos próprios, para meios próprios, mas sim para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas, para as pessoas poderem acreditarem que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mas ele sofreu, como eu falei antes, ele passou por provações, como eu falei para vocês antes. Tá? Aqui mais na frente, a gente vai falar sobre Jesus, o Deus homem, né? Além de possuir as qualidades divinas, como por exemplo, os atributos divinos, onipotência, onisciência, né? Onipresença, eternidade, Jesus também era plenamente humano. Além de ter todos esses atributos que eu falei, a onipotência que está em Mateus 8,16, a onisciência que está em João 2, 24 e 25, e onipresença, Mateus 18, 20, eternidade, Colossenses 19, 11, Jesus também era plenamente humano. O nosso mestre amado renunciou voluntariamente a glória perfeita que tinha os céus. Agora você imagina, ele estava lá no bem bom, né? Ele estava lá em cima, junto com Deus, olhando tudo aqui embaixo, né? E o que ele fez? Ele se destituiu da sua glória, né? A palavra diz que ele se destituiu de toda a sua glória e veio como homem na terra, Jesus, o Deus homem, né? Não pense que foi fácil para Jesus enfrentar as dificuldades da vida como ser humano. Ele sentiu a necessidade do alimento diário, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Faça os seus adolescentes que não têm, os que já têm conhecimento bíblico, lembre que Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Ali Jesus teve fome, teve sede, teve frio, né? E muitas das vezes Satanás tentou o quê? Fazer com que ele pecasse através das suas necessidades. Mas ele foi fiel e justo e disse que não, né? Ele não aceitou as provocações de Satanás. Ele conseguiu resistir nesse dia. Aí, mais para frente, Jesus também teve uma profissão, ele foi carpinteiro. Então, Jesus trabalhou. Mostre para os adolescentes que Jesus trabalhou, como é importante você trabalhar. Jesus também estudou, Jesus estava lá na sinagoga, né? Primeiramente ele estava observando, estava aprendendo, depois, quando ele já estava ensinando também na sinagoga, então Jesus estudou, Jesus trabalhou, ok? Então, profissão, por isso eu penso chamar de carpinteiro. Como cidadão de bem, Jesus pagava os impostos, então qual a importância da gente pagar os nossos impostos, mesmo que a gente não concorde? Jesus mesmo falou lá que ele teria que atravessar o rio e ele achou lá a moeda na boca do peixe, né, para poder pagar o tributo, e ele mesmo falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mostre para eles a importância de se pagar os impostos da maneira correta, para que não venha nenhuma acusação sobre a nossa vida, para que a gente não pegue enganação. Ah, mas eles são adolescentes. Não, mas para que eles vejam a importância, como Jesus era detalhista nas suas colocações. Né? Também falo do dízimo também, a importância de você devolver o dízimo para o Senhor, entende? Muitos falam pagar, eu falo devolver, eu estou apenas devolvendo porque eu fui abençoado, eu só estou apenas devolvendo aquilo que me foi adiantado por Deus, e dou com muito prazer, com muita alegria. Tá? Embora tenha adquirido as maiores qualidades humanas possíveis na sua época, há uma que distingue dos demais homens: Jesus jamais pecou. Eu acho que no cerne dessa lição, eu acho que se os adolescentes entenderem isso, que o que nos afasta da vontade de Deus, o que nos afasta do plano que Deus tem para as nossas vidas, né, é o pecado. E aí você vê aqui, né, o tema da lição falando sobre, né, a imagem do Deus invisível, né? Então Jesus era a imagem do Deus invisível, então ele conseguiu ficar aqui na terra, né, sem pecar. E olha que as tentações foram muitas, foram grandes. Como eu falei, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto, entende? Ele teve as mesmas vontades, naquela época não, porque não existia tanta tecnologia, não existia tanta coisa, mas se Jesus estivesse aqui hoje, se ele nascesse de novo, ele também venceria, ele seria um modelo para nos mostrar que vale a pena ser fiel a Deus, ok? Portanto, caro adolescente, não pense que foi fácil para o nosso mestre atravessar todas aquelas adversidades, pois assim como você, ele também foi adolescente.
Quando você achar que não pode resistir a alguma tentação, lembre-se do Mestre Jesus. Ele te ama e sabe o que se passa dentro de você. Persevere nele. Essa mensagem você tem que passar para o adolescente, tá? Que Jesus ama muito ele, tá? Que Jesus Jesus torce para que ele dê certo. Que Jesus está ali do lado dele para o que der e vier. Que se ele se manter puro, se ele se manter sem pecado, se ele continuar seguindo os caminhos do Senhor, ele vai ser um homem direito, vai ser um homem próspero, vai ser um homem que vai ser realmente segundo o coração de Deus. Eu sei que na atualidade que nós vivemos hoje, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 14 anos e tenho uma de 21 anos. Glória a Deus, a de 21 anos até hoje não me decepcionou, está indo nos caminhos do Senhor. E a de 14 anos está seguindo o mesmo caminho. Por quê? Porque nós procuramos dar bons exemplos. Assim como nós aprendemos com o Mestre Jesus as coisas corretas, nós passamos para as nossas filhas o que deve ser feito da maneira correta. Isso é um plus que eu estou dando para você, tá? Um plus que eu estou dando para você, professor, que vale a pena você pagar o preço, vale a pena você seguir o Mestre Jesus, vale a pena você seguir esse Deus invisível, seguir o Jesus que representou o Deus invisível aqui na Terra como um homem, que vale a pena. Conclusão da lição. A palavra de Deus nos ensina que Jesus operou muitos sinais e maravilhas. Ele ressuscitou mortos, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes. Foram tantos os milagres realizados por Jesus que João afirmou que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveriam sobre o seu ministério glorioso. Contudo, dentre todas essas obras, o maior milagre é a sua morte e a sua ressurreição. Porque do céu ele veio, passou por um período na terra e para o céu ele voltou. E há de voltar ainda na sua glória. Há de voltar ainda para buscar a sua igreja, para buscar os seus. Eu, você e os nossos adolescentes, que vão ouvir essa palavra maravilhosa que você vai ministrar para eles através dessa aula. Mostrar que vale a pena se guardar para a vinda de Jesus. Mostrar que vale a pena ter visto todo o sacrifício que passou aqui através do plano como humano, né? A lição fala sobre isso, de você fazer um paralelo hoje. Como que Jesus agiria hoje aqui no mundo? Como Jesus se comportaria diante das redes sociais? Como Jesus se comportaria com as pessoas da rua? Será que Jesus excluiria os necessitados? Será que Jesus não estaria ajudando realmente os necessitados? Como é que é o nosso comportamento? Como é que nós devemos seguir a Cristo nos dias de hoje? Né? Aqueles que viveram com ele naquela época viram sinais, prodígios e maravilhas. Para eles poderiam até ser mais fácil, porque eles viram ali o cego enxergar, viram o coxo andar, né? Viram Lázaro ser ressuscitado. E nós hoje, nós ouvimos falar. Mas se você está dentro de uma igreja que realmente prega o Deus vivo, tem cura, tem restauração. A gente pode buscar isso também, a gente pode mostrar para os nossos adolescentes. Eu tenho muitos testemunhos, eu conheço muitas pessoas que foram curadas de muitas enfermidades, pessoas que tinham laudos ali de que precisavam fazer cirurgias, e quando foram fazer veio um homem de Deus, uma mulher de Deus, fez a oração guiado por Deus, né? E houve a cura, e tem outro laudo constatando que realmente a pessoa está curada. Então é esse Deus, né? Esse Deus invisível que nós vamos mostrar nessa lição para esses adolescentes. Ok? E aqui, no recapitulando, então nós vamos recapitular com eles, de tudo isso que eu falei, nós vamos chegar à seguinte conclusão aqui, né? Recapitulando, Jesus é a imagem visível do Deus invisível, um Deus que não se mostrou distante dos homens, mesmo quando estes pecaram e se distanciaram do seu amor. E eu achei muito interessante aqui, que durante a lição você vai ver que tem até oportunidade para a confissão de pecados, né? Eu vejo que essa lição é tão legal de você ministrar, ela aborda tantos aspectos da vida de Jesus, que troca uma ideia com seus adolescentes, pergunte se eles realmente têm noção de que eles são salvos, que eles serão salvos, se realmente existe alguma coisa que tem impedido eles de acreditar, ou se existe algum pecado que ele tenha cometido, se ele está cometendo algum pecado escondido, que ele queira confessar, chama ele depois no canto, conversa com ele. Talvez essa é a única oportunidade que esse adolescente vai ter, de estar numa sala de aula contigo, ou de estar num reservado depois, e você ser o agente de cura na vida dele. Seja você o agente de cura nessa geração. Seja você, professor, o agente de cura que essa geração precisa. Ok? Então eu termino aqui.
eu me despeço. Essa foi mais uma aula da EBD, né? E eu quero te pedir para você clicar no sininho aqui embaixo, dar um joinha, tá? Se inscrever no nosso canal, ok? Então até a próxima!